louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. E quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. E quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e cantos. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele cantamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. E quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Cantai, cantai. Boa noite, família. Tudo bem? Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Tratamos isso no estudo da sexta-feira, né? Foi muito bom. E hoje vamos repetir uma dose também, só que baseados no texto em Lucas. Mas inicialmente esse culto nós vamos abordar aquilo que nós já estudamos na sexta-feira, como uma introdução do culto de hoje. Mateus capítulo 6, de 5 a 8 diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orares, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Mas não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais antes de pedires a eles. Amém? O texto é uma orientação de Jesus sobre oração, e ele fala da necessidade de nós não nos portarmos como hipócritas, pessoas que oram como se estivessem fazendo para Deus, mas na verdade buscam o olhar, o aplauso dos homens. Jesus ensina a gente exercitar a nossa oração buscando agradar a Deus e não ao nosso próximo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria de estarmos juntos. Louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, por este culto. Separamos esse tempo para dedicar ao Senhor e clamamos a Ti que o Senhor possa estar aqui no nosso meio e receber a nossa adoração. Temos tanto a agradecer, tanto a Te louvar. Estamos aqui exatamente para isso. Louvado seja o Teu nome por aqueles que estão aqui neste templo, por aqueles que estão em casa também assistindo o culto neste exato momento. Que as Tuas mais ricas bênçãos estejam sobre a Tua igreja, Senhor, neste momento. Louvado seja o Teu nome por essa alegria e pedimos que o Senhor nos torne aptos, Senhor, para este tempo, limpando e purificando o nosso coração,
tirando da nossa mente conturbações exteriores, e que nós possamos estar realmente focados, Senhor, em compreender a Tua palavra, desejosos de louvar e exaltar o Teu nome através das músicas, e expressar o nosso louvor e gratidão ao Senhor, que é merecedor de tudo isso e muito mais. Te agradecemos por tudo, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, pelo ensino breve sobre a oração que nós tivemos agora, e já pedimos que o Senhor possa nos orientar também no momento da meditação, que nós possamos aprender e colocar em prática a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor, com alguns cânticos. Não sei se nós vamos conseguir usar o projetor. A gente vai cantar Eterna Aliança. O Senhor é a nossa aliança, o Salmo não, em Efésios 2,14, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Amém? O Senhor nos uniu, através do seu sangue, do seu sacrifício, e hoje nós somos povo dele, vivemos em comunhão, devemos viver em comunhão, e Ele é a nossa eterna aliança. Deixa eu ligar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Alguém consegue ficar lá no projetor? Vamos ver até que horas ele vai ficar, Então vamos lá. Eterna, infinita, inquebrável aliança, compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Nós somos um, na graça de Jesus, nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, nós somos um. Eterna, infinita, inquebrável aliança, compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Nós somos um, na graça de Jesus, nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna. Nós somos um,
Ti somos um, nós somos um. Vivendo em amor, nós somos um, nós somos um. Unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna, nós somos um. Na graça de Jesus, nós somos um, nós somos um. Unidos em amor, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, nós somos um. Que a gente nunca venha perder a luz de Cristo na nossa vida, amém? É ela que nos guia, nos ilumina, né, os nossos caminhos. E por onde quer que a gente vá, que a gente possa ser guiado pela sua luz. Brilho celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis que convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória dos céus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não há de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória dos céus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória dos céus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vamos mais uma de cantor cristão? Não sei porquê. Às vezes a gente não consegue explicar o amor de Deus por nós, né? Tem até uma canção aí que diz que ninguém explica Deus, né? Realmente, às vezes é inexplicável a gente tentar entender, né? A gente é tão pecador, tão falho, e mesmo assim Ele se doou por nós, né? Seu sacrifício na cruz e nos fez povo seu. Porque de Deus o amor a mim se revelou.
me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu consolador real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Para finalizar esse momento, entoar uma música de comunhão. Felizmente aí a gente não pode se abraçar, né, chegar muito perto, mas você pode dar um oizinho, dar um tchau aí de onde você está, tá? Que a gente continue sempre sendo corpo, né? Como a gente tem cantado nesse momento de louvor hoje, né? As músicas nesse sentido, né? Lembrando que Deus nos resgatou, né? A gente não merecia, né? Uma imensa graça de Deus, e Ele fez povo seu, né? Nos tornou dignos de fazer parte do seu reino, e hoje nós pertencemos ao seu corpo, e que a gente possa realmente continuar sendo o corpo da família de Cristo, e como o pastor sempre fala, né? Tamo junto, família. Que isso seja realmente uma realidade, né? Não seja uma expressão de boca para fora, mas que a gente seja realmente uma família que se ama e que se ajuda, para que a gente possa chegar até onde Deus queira que a gente chegue, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade,
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bem, Mandeco, era pra gente agradecendo. Mas nós vamos te agradecer pela tua graça e misericórdia.
Antes de nós compartilharmos o texto, uma boa notícia. Durante o período aí dos cultos pela live no Facebook, a gente começou a orar por um bebezinho chamado Ravi. Vocês devem lembrar, né? Bebezinho que sofreu um afogamento com 9 meses. E a notícia que a gente teve agora é que ele acordou. Okay? Ele estava em coma aí fazia muito tempo, né? Ele acordou, a gente ainda não tem mais informações, mas assim que a gente tiver, a gente coloca no grupo e avisa vocês. Mas é uma grande alegria saber que o nosso Deus continua operando milagres. Amém? O texto que nós vamos estudar hoje está em Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4. Lucas capítulo 11, versos de 1 a 4. Esse é um texto paralelo daquilo que nós estudamos na sexta-feira, chamado de oração do Pai Nosso também, de Mateus capítulo 6. Mas Lucas ele tem uma forma diferente de trazer aí esse evento da vida de Jesus. Mateus ele sabia os detalhes porque ele estava participando, né? Lucas 11, de 1 a 4 diz assim: Jesus estava orando em um certo lugar. E quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente nosso pão de cada dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler o texto sagrado, a Tua palavra, a Bíblia. Um pequeno trecho, Pai, alguns versículos. E a gente sabe, Pai, que o conteúdo desse livro é um conteúdo espiritual e extraordinário. Gostaríamos de pedir e de clamar a Ti que o Senhor, por favor, fale conosco. Temos a consciência de que não merecemos. Sabemos que não merecemos nada que venha de Ti, e nem que o Senhor nos dirija a palavra. Conhecemos também o Teu amor, revelado plenamente em Cristo Jesus. O Teu desejo de nos ensinar, o Teu desejo de que nós venhamos a praticar aquilo que Jesus praticou, a sermos discípulos do nosso Mestre Jesus. Que essa noite nós possamos aprender um ensinamento precioso do nosso Mestre. Que nós possamos compreender a realidade, a verdade desse texto. Que ao compreender, nós possamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Nós possamos pedir perdão ao Senhor. E nós possamos mudar de atitude para a honra e glória do Teu nome. Tem misericórdia de nós, Pai. E essa noite nós pedimos, nos ensina a orar. Nos ensina como nós devemos fazer isso e a importância disso. Mais uma vez, Pai, eu me coloco diante do Senhor, pedindo misericórdia sobre a minha vida, pedindo que o Senhor tome conta da minha mente, do meu coração. O Senhor afaste pensamentos que não Te agradem. Que o Senhor coloque na minha boca somente a Tua palavra. E eu clamo, Senhor, imploro que o Senhor fale comigo e fale através de mim. Mas que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. Este é o nosso desejo, Pai, é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estão ouvindo os unidos ou só sou eu que estou ouvindo os unidos? Parou os unidos. Jesus está com seus discípulos e, como a gente vem sempre lembrando, no livro de Lucas aqui ele já está na fase final do seu ministério, o que não quer dizer que já é o final do... Pode falar. Não, está no... Não, está no fone de ouvido, tranquilo. Isso não quer dizer que o livro de Lucas esteja terminando, mas em questão do ministério de Jesus,
Jesus já está indo para os seus últimos dias antes da sua morte na cruz e ressurreição e ida ao céu, ok? Dentro desse caminho para Jerusalém, muitas coisas se darão, e Lucas ele dá um destaque especial para isso. Em um período especial, e saiba, Jesus sempre tirava um tempo especial para a oração. Existem muitos relatos no Evangelho de Jesus parando para orar. Uma necessidade que nós temos, oração. Se alguém perguntasse para você, me explica, o que é oração? Como é que eu faço para orar? Como é que você responderia? Oração é o beabá, né, da vida cristã. É o início, a primeira coisa talvez que a gente aprenda, não é verdade? E você deve ter ouvido a mesma frase que eu, que diz, oração é conversar com Deus, não é verdade? E é isso mesmo, oração é conversar com Deus. E conversar é como você faz com um conhecido, um amigo, um parente. A diferença, e até a diferença que a gente viu na sexta-feira no estudo, é que Jesus está ensinando a nós a termos essa conversa com Deus. E com Deus não tem como nós sermos hipócritas. Não tem como a gente dissimular, sabe? Não tem como a gente esconder. Com Deus não tem como a gente falar uma coisa e pensar outra. Dizer que ama enquanto no coração odeia uma pessoa, entende? Quando Jesus está ali orando, algo desperta nos seus discípulos. Versículo número 1 aqui de Lucas 11 diz: Jesus estava orando em um certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então, antes da gente entender o peso dessa pergunta, a gente primeiro precisa ver um destaque muito legal. Você sabia que o fato de você orar estimula outras pessoas a orar também? E que o fato de você não praticar isso na sua vida desestimula pessoas a não praticarem ou a não vivenciarem essa realidade? É muito interessante porque lá em casa tenho 2 filhos pequenos, né? E a gente começa a ver em várias atitudes deles como eles pegam algumas ações nossas. E uma coisa que, graças a Deus, eu consigo ver no Gabriel e na Isabela é o desejo deles por livros. A todo instante, um deles está com um livro na mão e a Isabela, mesmo sem conhecimento nenhum, sem poder ler nada, ela está sempre com o livro e ela abre o livro e ela fica falando. A Paula já fez até alguns vídeos disso, porque é o que ela vê. Para ela, abrir um livro é pregar, né? Não sei de onde ela tirou isso, irmãos, não sei de onde. Mas é interessante, é muito legal que isso estimula. De vez em quando, antes de dormir, quando a gente vai orar junto, o Gabriel ele pede: eu posso orar hoje? É muito importante o fato de nós orarmos, porque nós estimulamos pessoas a vivenciarem isso. Eu já disse há algum tempo atrás, que logo que o Gabriel nasceu, a gente tenta estimular algumas práticas, e uma delas foi orar na hora das refeições. E foi muito interessante porque a gente sempre fez isso em casa, mas quando a gente começou a sair e comer no shopping, por exemplo, chegava um momento de comer e a gente... E agora, rapaz? Antes do Gabriel, a gente não orava. Mas com ele, a gente queria mostrar a importância disso. E a gente começou a orar. Mesmo no shopping, mesmo em restaurante, mesmo em qualquer lugar, entende? Agora, se você parar para pensar um pouquinho no seguinte: a gente mora em uma nação onde a maior, esmagadora parte das pessoas é cristão. E muitas delas agradecem a Deus no momento de refeição.
nem sempre é exposto. Algumas, na sua própria mente, agradecem: Senhor, obrigado por esse alimento. Outras pessoas fazem o sinal da cruz, talvez você já deva ter visto isso. Outras fecham os olhos e fazem oração. Agora, você já imaginou se todos nós fizéssemos questão de orar? Como seria o impacto dos outros olhando para a gente e falar assim: aquela moça está orando ali, por que eu não oro também, né, na hora da refeição? Mesmo aqui na frente de todo mundo. Aquele rapaz está orando, e olha que legal, aquela criança está orando. Olha que legal ver aquela família ali, no meio do shopping, de mão dada, orando, agradecendo a Deus pela refeição. Irmãos, o que Jesus está fazendo é um estímulo aos seus discípulos. O verdadeiro líder é aquele que vivencia o exemplo na prática, não é isso? Na nossa cabeça, a liderança acaba sendo aquela ideia de apontar, né? Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Mas o padrão de liderança de Cristo é aquele que vai e dá o exemplo. Eu faço, vocês copiam o que eu faço. É por isso que pouco antes de Jesus ser preso, ele pega e lava os pés dos discípulos. Você lembra desse texto, não lembra? Ao final desse texto ele fala: olha, eu sou o mestre de vocês e fiz isso, façam também. Quando Jesus está orando, ele está mostrando a importância da oração para os seus discípulos. E uma pergunta que a gente precisa fazer, e é muito lógica, né? Jesus precisava orar? Ele sendo Deus, ele precisava orar? A resposta lógica é não, né? Mas Jesus, ele não queria ser alguém, um ser humano assim, em destaque. Ele queria ser o ser humano perfeito para que nós imitássemos ele em tudo. É por isso que Jesus, ele não executava nada em que nós não poderíamos fazer também, a não ser uma das coisas, que era ir à cruz. Isso a gente não tem como imitar Jesus. Mas do restante, nós podemos imitar o nosso mestre em tudo, porque ele foi um homem como nós somos. Ele mostrou para a gente que precisamos orar. Você acredita que precisa orar? Há um tempo atrás eu tinha lido uma pesquisa sobre oração e leitura bíblica. E aí foi perguntado por um grande número aí de evangélicos sobre se as pessoas acham importante ler e orar. E foi quase unânime, e me assustou a questão de ser quase unânime, porque na minha cabeça todo mundo ia responder que sim, é preciso orar e precisa ler, mas a pesquisa não trouxe 100% de resposta, era 95%, se eu não me engano. Quer dizer, 5% achava que não era tão importante ler e orar. Agora, a pergunta da sequência que é pior: quem praticava a leitura e oração? E aí, o resultado foi triste. Era por volta de umas 20% assim das pessoas. Sabe o que nos falta muitas vezes? Um exemplo. Sabe quando a gente se sente estimulado a fazer certas coisas? Quando alguém está do nosso lado fazendo. Todo ano, na virada do ano, a gente entra para o ano seguinte naquela perspectiva, né? Não, esse ano eu vou começar a fazer exercício, eu vou emagrecer, eu vou isso, vou aquilo, vou... Só que aí não tem ninguém do nosso lado lá para dizer: vamos, bora, vamos junto e não sei o quê. E aí o que acontece? Passa 1º de janeiro, 2, passa janeiro, fevereiro, já está no outro ano chegando e nada, não é verdade? Às vezes o exemplo é o que nos falta para estimular a oração. Agora, eu gostaria de trazer para você um ponto.
Por que você não é esse exemplo? Por que você não é essa pessoa que se dispõe a começar dentro da sua casa um período de oração? Por que não é você que se dispõe a fazer um período de oração no seu ambiente de trabalho, se isso for possível? Nem todo lugar é possível. Mas eu lembro que na fábrica, no momento do almoço, era sempre possível a gente reservar um lugar para isso. Por que você não é o exemplo? Sabe qual é o risco que você corre? O risco que você corre é o que o texto está narrando aqui. Jesus estava orando em um certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. O risco que você corre é de alguém se aproximar de você e dizer assim: você pode me ensinar? Ou como já aconteceu comigo muitas vezes: você está orando? Estou. É que eu queria pedir por um parente meu que está passando isso. É que eu queria pedir por uma questão que está acontecendo isso, eu queria. E aí você pode convidar essa pessoa a orar junto com você. Você lembra quando a gente ainda estava nas lives, eu falei assim: olha gente, vamos fazer o seguinte, não tem como a gente orar aqui, né, cada um orando na sua casa aí, porque não tem como a gente transmitir online tudo, né, mas vamos fazer o seguinte, vai passando aqui uma lista, para que a gente ore pelas pessoas. Irmãos, a nossa lista ficou gigantesca, porque ninguém recusa a oração. Só que as pessoas precisam saber que você ora. Se elas não sabem que você ora, elas não vão buscar você no momento em que precisam de oração. Elas não vão buscar você quando elas precisarem, desejarem orar, quererem aprender a orar. E nós temos essa responsabilidade de mostrar ao mundo a importância da oração, o quanto ela é benéfica, e instigar as pessoas a desejarem isso nas suas próprias vidas. E olharem para nós e dizer assim: nossa, eu queria ser como fulano de tal. Eu queria ter esse desejo que ele ou que ela tem de orar. Eu queria vivenciar isso. E ao ouvir isso, você dizer com toda certeza: você pode, eu ensino. A pergunta do discípulo não foi uma pergunta simples. Se fosse uma pergunta simples, a gente teria que concluir que eles não sabiam orar depois de estarem alguns anos já com Jesus, né? A pergunta dele não foi essa. O texto diz: ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Naquela época, todo líder ele tinha uma certa visão sobre Deus. Um ponto que definia a ideia daquele líder sobre Deus. Um ponto em que se destacava na visão de uma pessoa sobre Deus. Eu, vocês, cada um de nós temos uma visão específica sobre Deus. É como se cada um estivesse olhando Deus de um ângulo diferente, sabe? Alguns estão olhando Deus pela frente, outros Deus pelas costas, outros pelo lado, e cada um consegue perceber algo de Deus que é muito pessoal, muito particular. É por isso que algumas pessoas destacam o amor de Deus, enquanto outros destacam mais a justiça de Deus, outros destacam o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Cada um consegue observar Deus de uma face. Dentro dessa realidade, os líderes daquela época ensinavam orações que traduziam a sua visão de Deus. Quando ele fala, assim como João ensinou aos seus discípulos, aqui é o João Batista. A gente não tem especificamente qual era essa oração que João Batista fazia, mas pelo que a gente conhece de João Batista, provavelmente estaria ligado a arrependimento, a perdão de pecados.
Porque essa era a missão de João Batista, essa era a pregação constante de João Batista, esse era o viver dele, trazendo pessoas à consciência, a se arrepender, a clamar a Deus por perdão e a demonstrar isso publicamente através do batismo. Dentro dessa perspectiva, o que o discípulo está perguntando para Jesus é: qual é a oração que define o seu ensino? Qual é a oração que projeta realmente a sua visão sobre Deus? Qual é a oração que vai nos nortear sobre as nossas vidas? Existe um teólogo conhecido, se chama Reinhold Niebuhr. Ele é americano. Ele escreveu uma oração que ficou muito famosa aí nos grupos de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, pessoas que trabalham aí com pessoas viciadas em algum tipo de droga. É a oração da É a oração da serenidade, isso. Da serenidade. A oração é mais ou menos assim, eu não vou saber dizer palavra por palavra, mas é: Deus, me dê serenidade para identificar as lutas que eu não posso vencer, ou as coisas que eu não posso mudar. Me dê força para lutar contra aquilo que eu posso mudar. E me dê sabedoria para distinguir uma da outra. Essa é uma oração que ficou muito conhecida. E é uma oração que é muito repetida dentro desses meios assim. Essa oração acabou ficando conhecida exatamente pela teologia desse homem. A ideia de que Deus poderia nos mostrar coisas que não podem ser mudadas. E por isso nós precisamos ficar em paz em relação a elas. Coisas que precisam ser mudadas. E é por isso que nós devemos lutar e buscar para que elas mudem. Mas também a sabedoria para que a gente saiba diferenciar uma coisa da outra. Porque às vezes a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra. E a gente quer mudar coisas que não podem ser mudadas. E a gente desiste de mudar coisas que são possíveis de mudar. O que Jesus está mostrando aqui é uma oração que define o seu ministério. Uma maneira de orar em que reflita o pensamento de Jesus sobre Deus. Versículo 2 diz: então lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos diariamente nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando Jesus expressa essa oração, não está somente ensinando os discípulos a orar, não está dando um modelo de oração em que os discípulos sempre deveriam orar do mesmo jeito. Ele está indicando algumas realidades. Primeiro, o texto diz que Jesus tinha uma visão sobre Deus como uma visão de intimidade entre pai e filho. É por isso que na oração ele diz para nós orarmos: Pai. Lucas ele não traz a expressão Pai Nosso como Mateus traz, mas a expressão Pai nos norteia sobre o relacionamento que nós devemos ter com Deus. É por isso que na oração, que nós lá no começo dissemos que é uma conversa, é uma oração de intimidade, de liberdade, de proximidade, exatamente como um pai e um filho têm. Eu entendo que Jesus, quando fala Pai, ele está revelando toda essa intimidade, porque ele como filho e Deus como pai tinham essa união perfeita. Eu entendo também que muitas pessoas não têm um bom relacionamento com seus pais e por isso não conseguem entender bem o que Jesus está falando aqui. Mas o que Jesus está tentando expressar é o seguinte: imagine a sua conversa com Deus como aquela conversa que você tem com alguém em que você não tem medo de falar, em que você pode se abrir e se expressar,
sem medo de ser julgado e condenado, sem medo do que o outro vai pensar sobre você, que você tenha liberdade realmente, que você saiba que ao final daquela conversa, independente do assunto, a pessoa com quem você está conversando vai continuar te amando do mesmo jeito, que nada vai mudar, que ela sabe exatamente como você é, e escolheu amar você assim como você é, mas deseja que você mude e se transforme no padrão do próprio Jesus. Às vezes as pessoas, quando leem o Pai Nosso, elas têm uma dificuldade, porque não tiveram uma criação, uma intimidade com seu pai. Conheço muitas pessoas assim, que jamais chegariam para o pai e falariam certas coisas, porque tem medo da reação do pai. Mas o que Jesus está expressando aqui é o tipo de relacionamento perfeito, de abertura, de liberdade, de aproximação, de intimidade, da beleza do relacionamento de um pai com o seu filho, no padrão criado por Deus, lá no início, antes do pecado, antes de tudo. Espero que você tenha uma pessoa, um amigo, que você possa compartilhar as coisas, mas saiba que Deus é muito além disso, e que com Ele você pode se abrir totalmente, com a certeza de que no final desse bate-papo, dessa conversa, você sempre será aceito. Versículo 2 ainda continua dizendo: santificado seja o teu nome, uma expressão aqui, a gente abordou muitos desses pontos todos na sexta-feira, eu não vou me alongar muito sobre eles, mas a ideia de santificado é a ideia de separar o nome de Deus como algo precioso, como algo valioso, e as pessoas precisam perceber isso, precisa ser visível, quando elas olham para você, elas precisam dizer: nossa, como essa pessoa respeita a Deus, como ela valoriza a Deus, como ela se importa com Deus, como ela leva a Deus em primeiro lugar. O texto diz: venha o teu reino, é a ideia da soberania de Deus sobre nós. A gente tem dificuldade dessa expressão reino, porque a gente não vive mais a ideia de monarquia, mas se nós ainda vivêssemos essa ideia, a gente saberia o que é o relacionamento de um rei e dos seus súditos, e como o rei tinha esse poder pleno de dar ordens e seria sempre obedecido. Dentro dessa realidade do texto, Jesus está dizendo: olhe para Deus como alguém que você deve obedecer, porque Deus quer sempre o seu bem, porque Ele te ama e porque Ele sempre está certo. Versículo 3: dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia. A expressão pão do dia a dia é a expressão de dependência de Deus do alimento, não somente do alimento, mas de toda e qualquer coisa, da guarda de Deus sobre as nossas vidas, sobre entender que nós dependemos dEle para tudo, inclusive para o ar que nós estamos respirando, através dessa máscara bonita que você está no rosto agora. Dependemos de Deus para tudo. Versículo 4: e perdoa os nossos pecados, pois também nós temos perdoados todos os que nos devem. A expressão aqui do texto é uma expressão de coerência. Imagina você chegando diante de Deus e Ele pega uma enciclopédia com vários volumes assim, sabe, cada um mais grosso do que o outro, e aí você pergunta: Senhor, o que é isso daí? Ele fala assim: olha, esses daí são os pecados da sua vida inteira, então em ordem alfabética. E aí você olha para tudo aquilo ali e fala assim: Senhor, mas eu não tenho como pagar isso. E aí Deus olha para você e diz assim: eu sei, eu trouxe aqui só para você ter uma dimensão clara da realidade e dizer que tudo isso aqui Jesus já pagou na cruz. Uma dívida tão grande, Senhor, Ele pagou? Pagou. Com essa consciência do quanto você foi perdoado numa dívida, você sai da presença de Deus e chega na esquina e vê alguém que acabou de xingar você de não sei o que lá,
e a pessoa vem e fala assim: olha, desculpa, naquela hora eu estava com raiva e tal, acabei falando besteira. Você não vai perdoar aquela pessoa? A primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é: olha a quantidade de ofensas que Deus perdoou, e eu não vou perdoar a pessoa porque ela falou isso aqui de mim? Vai em paz, amigo, está perdoado, esquece isso daí, essa dívida acabou. É isso que o texto aqui Jesus está falando. Você que foi perdoado de uma dívida tão grande, é coerente que você perdoe os outros por coisas pequenas. Toda pessoa que tem consciência dos seus pecados e de quão grande perdão Deus nos deu, sabe que para nós não existe lugar para não perdoar o nosso próximo. E ele finaliza o texto dizendo: e não nos deixeis, na minha versão diz entrar em tentação, mas eu prefiro a expressão cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a expressão aqui é livrai-nos do maligno. Jesus, ele está trazendo uma realidade. Nós seremos sempre tentados, porque a tentação ela é gerada no nosso próprio coração. Os pecados já estão lá dentro. Satanás ele vem e ele monta estratégias para que nós venhamos a colocar para fora o pecado que já está aqui dentro. O que Jesus está dizendo para a gente pedir na oração é o seguinte: você tendo consciência de que é pecador, você precisa expressar para Deus o desejo de não pecar e fazer com que Ele abra os seus olhos para você perceber essas ciladas e dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o abismo e não caia nele. Não permita que eu venha cair nas tentações. A Bíblia ela não vai dizer para você que você vai ser livre de tentação. Infelizmente, viveremos essa realidade até nosso encontro com Cristo e viveremos com Ele para sempre. Teremos um novo corpo que não vai ter mais essa limitação. Mas hoje, continuamos a ser tentados. E ao ser tentado, a gente precisa clamar a Deus pelo escape. E a Bíblia diz que todos nós teremos um escape. A gente vai ter um lugar para sair. A gente vai ter como se desvencilhar disso. Deus vai nos dar poder. E como o texto diz, vai nos livrar do maligno. Porque é isso que acontece quando nós caímos. É como se, de certa maneira, o maligno conseguisse uma vitória sobre nós. Mas Jesus está dizendo na sua oração: se você clamar a Deus para que você seja desviado disso, você vai ser livre do maligno. A oração de Jesus aponta para algumas realidades: relacionamento com Deus, comunhão, dependência de Deus em todas as áreas, perdão de Deus e certeza de vitória contra o pecado. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, nos dá um modelo de oração, foi esse modelo que Jesus estabeleceu. E é um modelo que nós podemos usar. Podemos basear as nossas orações nisso, porque essas são coisas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia para vivermos como Jesus viveu. Amém? Antes de nós orarmos, eu gostaria de mais uma vez pedir para você uma coisa. Se você amanhã não lembrar de nada desse sermão, que você pelo menos lembre disso. Seja você o exemplo de oração. Seja você o exemplo de oração. Eu vejo tantas coisas aí nesse período de quarentena, e uma delas é estratégias de pregação do Evangelho para pessoas que estão trabalhando em casa. E é uma coisa que não passou jamais pela minha cabeça. Mas algumas pessoas que têm uma comunhão com Cristo maior, parece que eles têm uma visão da realidade tão diferente que eles aproveitam toda e qualquer situação para falar de Cristo.
Então a pessoa está lá no trabalho, em casa, na frente do computador, no home office, numa reunião e tal, e ela de forma estratégica coloca um versículo na parede atrás dela. Está na casa dela. É bem provável que ela não conseguiria compartilhar numa reunião um versículo bíblico. Mas como ela está na casa dela, ela pode colocar na parede atrás um versículo bíblico. Uma frase evangelística. Uma camisa com um texto bíblico. Começa com a gente, irmãos. Começa com você o exemplo. Entende? A gente não precisa ficar esperando para o outro para começar, como a gente faz com algumas promessas de final de ano. A gente inicia com aquilo que Deus colocar no nosso coração, se nós estivermos abertos a isso. Vamos ser o exemplo. Vamos ser cada um de nós o exemplo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo especial. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Pai, gostaria de mais uma vez agradecer pela vida do Ravi. Nós que estávamos constantemente orando por ele, pedindo um milagre, Senhor, que parecia impossível, e nós hoje tivemos a boa notícia. Louvado seja o teu nome por isso. Mas nós continuamos clamando, sabemos que ele ainda está hospitalizado. Pedimos, Pai, que ele não tenha nenhuma sequela, Senhor, desse acidente terrível, mas que ele possa ser 100% liberto, Senhor, de qualquer sequela. Que ele possa ser uma criança 100% saudável. Que ele possa crescer te conhecendo e ser um grande homem de Deus, Pai, que esse mundo precisa. Entregamos mais uma vez a vida dele em tuas mãos e clamamos, Senhor, expondo o desejo que nós temos de que ele possa ter uma vida normal e saudável. Te agradecemos, Pai, por este culto especial, pela tua palavra, e pedimos, Pai, que o Senhor guarde essa palavra em um lugar especial no nosso coração, para que nós possamos praticar ela ainda hoje, sendo exemplo, tendo a oportunidade, Senhor, de abençoar a vida de alguém, com o nosso exemplo de oração, de leitura da palavra, ou de qualquer outra estratégia que o Senhor nos der, para chamar a atenção de pessoas para te conhecer mais profundamente. Este é o nosso desejo, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus, somente Deus. Criou o mundo e o que nele há, o ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
altar. A Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Firme nas promessas, que nessa semana você possa ficar firme, amém? Nas promessas do Senhor. Uma de suas promessas é que no mundo teríamos aflições, né? Mas Ele continua, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então que a gente possa estar realmente arraigados em Cristo, que Ele é a nossa esperança e a promessa de dias melhores. Só uma coisinha, tinha esquecido. Essa música ela sofreu uma alteraçãozinha do cantor cristão, que teve o HCC, né, que é Inário por Culto Cristão, que é como se fosse uma atualização do cantor cristão. E ela sofreu uma alteraçãozinha no refrão, que antes a gente dava uma parada, né? Era assim: firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Essa paradinha não tem mais, a gente não vai fazer ela, tá? Então vai ficar direto, vai ficar assim, ó: firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, tá? Sem a paradinha. Agora sim. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
Vamos encerrar o culto dessa noite. Hoje foi um dia especial aí da nossa democracia, né? Nós votamos para vereadores e prefeito. Não sei se já saiu algum resultado. Pelo silêncio aí não teve fogos aí, pelo jeito não, né? Mas hoje a gente já vai orar por aqueles que vão ser eleitos, né? Pelo nosso Deus, porque se o Senhor autorizou, é vontade dele também, amém? Vamos clamar aí pelas nossas autoridades que estão acima de nós, para que eles tenham muita sabedoria dada pelo Senhor, para dirigir aí o nosso município, nosso estado e a nossa nação, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque temos a confiança de que acima de qualquer liderança neste mundo o Senhor está. Isso nos tranquiliza e nos dá paz, Senhor. E te agradecemos por essa visão de entender que o Senhor é que determina os governos e as lideranças, que o Senhor é que decide, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se é melhor um tempo, Senhor, de juízo, de depressão, ou se é do teu desejo que nós venhamos a viver um período de abastança, Senhor. Mas de qualquer forma que nós possamos sempre ter a consciência que dependemos do Senhor. Pai, eu clamo e peço, Senhor, pela nossa Câmara de Vereadores, pelo prefeito da nossa cidade, eu não sei se já foi definido hoje ou ainda vai ter mais um pleito, mas que o Senhor já possa ter misericórdia de cada um deles, que o Senhor possa os capacitar. Não sei se todos tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, mas se tiveram, Senhor, que eles possam tomar uma decisão ao lado do Senhor, que nós como igreja venhamos nos colocar à disposição também para abençoar cada um deles, e que nós possamos fazer e cumprir a nossa missão, porque nós sabemos que a transformação de uma nação vem através da pregação do Evangelho, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e é isso que nós acreditamos, e é isso que nós desejamos, queremos, lutaremos por isso em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, mais uma vez por esse culto. Clamo que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares, vivenciando aquilo que foi aprendido hoje, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Peço as Tuas mais ricas bênçãos, Senhor, sobre a Tua igreja aqui no Japuí, sobre todos aqueles que estão em casa nos assistindo ao redor do mundo, e sobre o mundo inteiro, a Tua igreja espalhada, que nós possamos continuar honrando o nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo. Que nós sejamos, Senhor, reflexo de Deus neste mundo, e que nós sejamos o exemplo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos neste momento. Amém. Boa semana, irmãos. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme,